Meus queridos irmãos, cumprimento com a paz do Senhor. É uma surpresa mesmo, né? Novo professor. Sou aluno, viu? Temos aí o nosso professor, né? Ali, o presbítero José Maria. E ele me confiou essa oportunidade de hoje de estar aqui comentando, ensinando e aprendendo. Aquilo que eu não consegui responder a vocês, algumas perguntas, nós temos nosso professor ali, viu? Então estamos aqui. Quando nós falamos das promessas de provisão, é bom uma promessa, né? Quando alguém promete, a gente fica na expectativa, né, de receber, porque prometeu. A provisão. Sabemos nós que o nosso Senhor é o nosso provedor fiel. Agora a gente pergunta o que é uma provisão? Sabe o que é uma provisão? Que a gente às vezes fala, uma provisão. A provisão é uma coisa que está depositada, né? É uma oferta que o Senhor tem para nos dar. Quando nós falamos de uma provisão, é como alguém que dá a garantia de que nada vai faltar para você. Digamos assim, fazer aqui uma analogia. Digamos aqui que tem um professor Zé Maria, temos aqui o smartphone aqui o nosso fazendeiro, né? Então ele promete uma coisa e a gente fica seguro, porque sabe que lá vai ter, ali vai ter. Então a gente fica naquela segurança, porque prometeu, né? Então a gente fica feliz com as promessas, com a provisão. Nós vamos aqui é 9h30, né? 9h30 nós temos que parar, então é um pouco meio corrido. E nós vamos olhar aqui a introdução, dizendo que essa revista, nessa lição estudamos as promessas da provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia relata que o ser humano é corpo, alma e espírito. Nesse texto, quando a palavra de Deus diz que o ser humano é corpo, alma e espírito, ele está falando o quê? Que o homem é tricotômico. Ele é composto de 3 coisas: corpo, alma e espírito. Tricotômico. Quando nós olhamos também essa revista, o que nós entendemos? Que Deus está falando de um ser que é completo. Quando o cristão para nesse texto, ele reconhece que ele é completo. Então nós não poderemos ser incompleto. Por quê? Porque somos feitura e semelhança de Deus. E o Senhor, ele é completo, ele é fiel. Espírito. Com isso podemos afirmar que ele tem necessidade física, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas na natureza humana. Por isso, nesta lição, estudamos acerca das instruções como promessa que o Senhor dá a respeito das inquietação e preocupação da vida. Nós, como ser humano, nós estamos em um risco de sofrer essas consequências. Preocupação, digamos assim. Eu vou falar um pouquinho bem. Quando o professor me franqueou, em mim veio uma preocupação. Essa preocupação sempre o homem tem ela. Por quê? Porque nós vamos estar diante de uma palavra, né? De homens que professores. Então a responsabilidade
de uma palavra nos traz já uma preocupação. Mas nem tão tanto essa preocupação que vai nos tirar da direção, vai nos deixar preocupado. Não pode, porque a preocupação também, ela é muito complicada. Então não devemos preocupar. Então já falamos que somos corpo, alma e espírito. Primeiro aqui, ponto, diz a provisão das necessidades básicas. Necessidade básica. Não sei, todas que são esposos, as esposas têm um dizer que quando o marido vai fazer a compra, ele só compra o básico, né? Então quer dizer que ele não compra tudo. Porque o básico sempre é o básico, não é tudo, né? E nós devemos não parar só no básico. Devemos continuar para completar tudo. Glória a Deus. Aqui nós encontramos a palavra do Senhor. Não ficaremos ansiosos. Não podemos ficar ansiosos. No Sermão do Monte, capítulo 6 do livro de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as emoções, sobre a esmola, a oração e o jejum. Esses são os pontos básicos para a nossa vida, para nós prosseguir conhecendo. Nós precisamos saber o que é esmola, a oração e jejum. Jejum é uma coisa que está envolvida no meio da vida espiritual. O jejum, oração e esmola. Por isso nós devemos observar esse texto. E jejum. Deste outros temas, ele ensina aos discípulos a respeito de não viver de maneira ansiosa, preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso nosso Senhor afirmou. Então ele está dizendo que o homem não pode viver ansioso. A ansiedade, às vezes, ela acaba nos atrapalhando. Porque a pessoa, quando é muito ansioso, termina ele extrapolando. Termina ele adiantando demais as coisas. Porque a ansiedade dele cresce. E aquela ansiedade dele faz com que ele pode extrapolar, pode adiantar. E ele não pode. Cuidado com a ansiedade, o Senhor ensinando que nós não podemos estar ansiosamente. Porque aquela ansiedade de fazer, de querer, de chegar, pode nos complicar. Então é bom esperar o tempo. Bem, aí a palavra. Então o Senhor falou, por isso vós digo, não andeis cuidadosamente quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem pelo que haver de vestir. Não devemos andar cuidadosamente, preocupado. Tem pessoas que às vezes a preocupação dele é tanta com as coisas materiais que ele deixa as espirituais. As coisas emocionais vai superar as espirituais. Não devemos nós se preocupar com o que haver de comer, de beber. Não será o vosso corpo mais melhor, mais perfeito? Porque somos corpo, alma e espírito. Então aqui esses dois primeiros pontos vai falar de duas coisas, de dicotomia, corpo, alma. E eles vão estar sempre trabalhando junto. Então não podemos, porque não podemos nós se preocupar.
Quando fala aqui dos vegetais, olha quanto é importante aqui da palavra que o Senhor cuida dos animais e dos vegetais. Porque isso. Aqui para frente vai falar isso aí. Isso. Então a gente tem que analisar essa parte bíblica, mas também temos que analisar eles trabalhar. Ter o seu trabalho, a forma de trabalhar, a saúde, nós correndo atrás. Porque a maioria das pessoas fazer não sabe para me preocupar. É verdade. Aqui na frente nós vai passar nesse texto. Nós vamos passar nesse texto realmente que o pastor está falando. Ainda vamos chegar lá, bem nesse ponto realmente que o pastor está falando, né? Então, quando ele fala dos vegetais, ele tem responsabilidade de cada um de nós. Quando ele fala dos vegetais, o que ele está dizendo? Ele não te dá um frio se ele não puder te dar um lençol. Quando ele fala dos vegetais aqui, ele está dizendo, se eu coloquei as árvores do céu, eu vou ter que arrumar os frutos. Porque se ele colocar os animais e não colocar o mantimento, que Deus é esse? Ele está dizendo os animais e os vegetais, porque ele não ia colocar um animal sem ter o alimento. E jamais Deus criou o ser humano sem nenhuma responsabilidade dele cuidar de nós, né? Não tem como isso acontecer, porque ele sempre cuida de nós. Vamos para frente. A provisão do alimento diário, é o que o pastor falou. Esse alimento diário, o que é um alimento diário? O homem, como corpo, ele se alimenta diariamente com alimento físico. Ele tem que se alimentar diariamente. Se ele não comer, ele enfraquece, porque não vai fortalecer o seu corpo, a sua fibra. Então, não pode. Diário. No versículo 26, Jesus fez reflexão às aves do céu, que não semeiam, nem cega, nem faz estoque de comida, mas o Pai Celeste provê seus alimentos diário. Essa habilidade, essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que o Senhor Deus olha para os animais uma categoria inferior à do homem. Se Deus olha para os animais e cuida, que é uma categoria inferior, por que ele não vai cuidar do homem, que é a imagem e semelhança sua? Então ele está dizendo aqui, ó, se eu cuido dos animais, eu cuido de tudo, por que não cuidar do homem? Né? Por que eu não cuidar do homem? Verdade, isso aqui é mais fácil. Acho que correr atrás do trabalho, é verdade. vai esperando cesta básica, tem saúde. E não vai. Não vai. Não, Deus cuida e vai mandar. Eu acho que Deus quer que nós trabalhemos. Né? Se Trabalhar. é pesado do jeito ali. Isso. Não pode deixar. Que acha, não, Deus cuida e vai mandar. Não pode. Porque Provérbios 6:6. Provérbios 6:6, Salomão disse, vai ter com as formigas preguiçosos, né? Então não pode ter preguiça. Isso é outro lado. A preguiça já não pode. Você já é o preguiçoso, né, irmão? É porque ele não quer trabalhar.
Acha bom. Temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem o alimento diário. Não vivemos sem o alimento diário. Precisa trabalhar, o que o irmão falou, para nutrir o nosso corpo. A nutrição do nosso corpo físico é o alimento. É a nutrição do nosso corpo. Agora, muitos não acham que estando a nutrição do corpo, já pode deixar, tá bom. Não, precisa também nós alimentar também a nossa alma, do nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado pela ansiedade. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Nós não podemos. Sabemos que nós temos que trabalhar e não viver. E não deixar a ansiedade tomar conta. A ansiedade, o ansioso, as horas é meio corrida. O ansioso, irmãos, ele tem um defeito grande, professor. O ansioso, quando ele vê uma coisa que ele quer, que ele almeja, ele vai fazer tudo para adquirir aquilo. E não importa o que seja no tempo ou fora do tempo, ele quer, né? Ele é ansioso. Aquilo é uma doença que mexe na mente dele, que ele tem que estar lá. Ele tem que ser aqui. Às vezes Deus não quer que eu seja um pastor, mas eu quero, vou fazer. Não adianta. A ansiedade vai adoecer a pessoa. A ansiedade, ela vai atrapalhar a vida. Não pode ser ansioso. Vamos mais para frente, porque as horas ela é bem corrida. A provisão da vestimenta. Da mesma forma, nós, nos versículos 28 ao 30, o Senhor Jesus fez uma reflexão aos lírios dos vales. Parar um pouquinho aqui no lírio dos vales. Por que Deus fez uma reflexão no lírio dos vales? Vamos ver mais. Lírio dos vales. Que não compram, nem produz suas roupas, mas o Pai Celeste vós veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage em uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. Deus está sendo bem pessoal com o homem. Ele está dizendo, tu não vê o lírio do campo, que eles não compram, eles não trabalham para ter sua roupa? E quem veste bonito, igual o lírio? Quem dá a roupa para o lírio? Quem sabe o que é lírio aqui? Só os que sabem, levantam. Ele sabe o que é lírio. Ele também sabe o que é lírio. Então o lírio, ele está lá no campo, está lá no deserto. Mas ele tem uma folhagem linda, uma flor linda. Todo mundo que olha no lírio, ele se encanta. Né? Você estava olhando uma árvore daquela paqueira ali. Sei. Aquela folhada assim, folha nova. Aí toda isso chega a brilhar. Pois é, e aí? Quem é? E aí, quem é que... Por isso, como paqueira ela, né? Pois é. E quem é que está suprindo aquilo ali? Será? É. Quem está suprindo a não ser o Senhor? É Deus, né? É Deus que está suprindo. Ninguém veste melhor, né? Que nem a Bíblia diz, que nem Salomão, com toda a sua glória, não vestiu igual o lírio dos vales, né? Então, é Deus que está provendo tudo, né? É Ele que nos fornece
A previsão é um fornecimento de Deus. A respeito dessas necessidades básicas humanas, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar ser dominado pela ansiedade, tanto o alimento diário, quanto a vestimenta do campo. Deus sabe de que necessitamos. Ele sabe que nós necessitamos. E nós necessitamos deles. Por isso, devemos fazer a nossa parte. Aquilo que o pastor acabou de falar. Devemos fazer a nossa parte. Não é parar. Senão Deus vai suprir, agora eu vou me assentar. Não vai trabalhar não para ver, né? Vai sair daqui depois, lá na minha casa, pedindo a primeira vez eu posso te doar segunda vez também, mas na terceira eu já vou dizer para esse cara é novo, né? E não quer trabalhar porque é aquilo que ele acabou de falar, né? Moço, tem que trabalhar, porque precisamos nós fazer a nossa parte, né? Não esperar. Está aqui, importante isso. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 e 11. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine os nossos corações no processo de buscar o que comer ou o que advertir. Jamais, ele falou. Essa inquietação vai impedir de nós buscar, né, o que há de comer, o que divertir. Só que a inquietação, ela pode trazer isso. Sabia que a inquietação pode trazer isso? Ela pode fazer. Tem pessoas que aprendem e não quer mais. Né? Eu presenciei uma casa que era cheia de irmãos e a pessoa tinha tudo aposentado, era viúva, tinha uma filha ainda que era aposentada também. Pede demais para viajar, para ir ver parente. Pois é. Então está lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 8. Aqui são as coisas básicas. O primeiro ponto, irmão, nós falamos das coisas básicas, né? Nós não vamos ler as referências porque não vai ser muito cabível, porque não vai dar tempo. Mas aqui para frente nós vamos ter umas referências que nós vamos estudar. Então isso aqui é o primeiro ponto, né? Então é um fornecimento, que é a provisão de Deus. Quando fornece, só fornece quem tem depósito. Se não tiver em depósito, não fornece. E o nosso Deus tem tudo, né? Para fornecer para nós aquilo que nós precisa. Segundo ponto, a provisão da necessidade emocional. Outra coisa, professor, qualquer coisa, professor, você pode estar aí, viu? Os pastores, emocional. A necessidade emocional. Mas temos promessa, que Deus está suprindo tudo. Ele é o nosso supridor. Somos seres integrais. O que é um ser integrais? Alguém sabe? Um ser integrais? Os que sabem aqui, professor, o ser integral. Corpo, alma e forma integral. Aleluia. Então, tá aí. O homem, ele é completo, como eu falei aqui atrás. O homem, ele é completo. Ele não pode ser só a metade. Quem já leu a história lá, da história de Efraim? A Bíblia diz que Efraim foi um bolo que não foi virado. Efraim. Por que ele foi um bolo que não foi virado? Porque ele assou uma parte e a outra ficou cru. Então, não aprovado. Ninguém gosta de um bolo cru. É muito péssimo, é muito ruim, né? Então, nós devemos ser completos. A palavra de Deus revela que somos corpo
mas também alma. 1 Tessalonicenses 5, 23. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, nós temos necessidade física, emocional, mas temos também necessidade que Deus é que pode suprir, necessidades emocionais e, portanto, somos seres inteiros, não somos pedaços, somos seres inteiros, completos. Inteiro. Assim sendo o que se passa na alma. A alma não gosta só que nós cuide só do corpo. Também a alma tem que estar alimentada, da alma. Reflete no corpo. A alma reflete no corpo. Ela é a ênfase, a esferas responsável pela a emoção e pelos sentimentos. Ela se entristece e ela sente afeto e sente também afeto e alegria e se alegra. Quem que alegra? É o corpo ou é a alma? Quando a alma alegra, o que faz o corpo? Quando a alma alegra, você pode ver, irmãos, que a doença, quando ela atinge qualquer um membro nosso, o nosso corpo decai, né? As emoções é a alma. Se você está aqui e vier alguém pisando devagarinho perto de você, você vira, porque a alma ouviu. E ela é a sede das emoções. A alma chora, a alma se alegra, a alma decide, a alma escolhe. Isso é a alma dentro do nosso corpo. Para quem já estudou esse lado, irmão, nós podemos dizer assim, isso é o homem completo. É conhecido como o homem antropólogo. Ou melhor, se fala de antropologia, está dizendo que o homem ele é antropólogo, porque dentro dele tem essas três características, porque são trigotômicos. Mateus capítulo 14, versículo 36, nós encontramos aqui. Por isso irmão, você pode estar também procurando, alguma coisa, alguma dúvida, pode estar também falando aí, procurando, e a gente vai estar respondendo aquilo que a gente puder. Senão, nosso professor responde, né? Estamos aí. Por isso, a mordomia da alma é irrepreensível para o nosso bem-estar completo. Ela é irrepreensível. Ela não pode estar tendo qualquer uma falha. Ela é irrepreensível porque somos completos. Assim como o corpo e a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. Não pode achar falha. Ela tem que ser irrepreensível. Ninguém pode chegar em você, como é que é o nome do irmão aí? Esqueço. Repreender ele. Porque ele não dá lugar, né? Para alguém repreender ele. Ele é irrepreensível. Todo mundo olha no professor e diz, não, aquele homem não tem como eu falar alguma coisa contra ele. Ele é irrepreensível. Uma pessoa que é completa, né? Você olha nele, você vê caráter, você vê sabedoria, você vê inteligência, você vê tudo irrepreensível. A alma tem que ser irrepreensível. Irrepreensível. Lá em 1 Timóteo 5, 3, e nós vemos aqui a forma como lidamos com nós, mesmo transbordamos para a forma como agimos com o outro. Digamos assim, você tem algo bom dentro de você? Eu tenho algo bom dentro de mim? Então eu tenho que aquilo dele tem que sair, tem que transbordar, tem que atingir alguém que está ao seu lado. Se eu tiver uma maldade no meu coração, um de vocês aqui, eu vou
mostrar maldade. A alma, ela não se sente bem dentro do corpo quando o corpo está fraco. Por que que o alimento precisa? O básico. Porque precisa alimentar o corpo, né? E precisa alimentar a alma. São os dois, não pode alimentar só um. Tem que alimentar os dois, porque se alimentar só um, está errado, está em falha. E nós temos que ser completo, como a revista está falando, né? Então, aquilo que eu tenho para mim, eu tenho que realmente também levar para alguém. O coração está cheio. A gente vê várias pessoas falhando. Nós não devemos julgar. Devemos sim Confraternizar. tratar, trabalhar, orientar, isso aí é necessário ser muito nessa terra. Muitas vezes a gente vê pessoas malvosas, pessoas com coração assim meio indeciso. Quantas pessoas a gente vê? É verdade. Faz parte do ser humano. Né? Mas a gente tem que saber que não nos contamine, também não devemos julgar o irmão. Devemos, de maneira sábia, que eu digo que é certo, orientar, direcionar, falar. Por exemplo, uma pessoa que murmura demais, vamos evitar ficar reclamando. Ver o lado bom das coisas. Isso. E assim a gente vai ajudando aquela pessoa também. Amém. É um exercício para a nossa vida. Não devemos julgar, nos afastar, porque aquele irmão é assim, vamos orientá-lo. Eu vejo assim, né? Jesus falou. Amaram. Amém. Então está aí a palavra do Senhor, né? Então devemos amar. Agora, para amar, tem que ter recebido de Deus uma provisão também, que a palavra do amor, né? Tem que ter também, que se não tiver, não ama, né? E tudo nós aprendemos na palavra do Senhor, né? Tudo nós aprendemos aqui. A necessidade no mundo. O mundo precisa? O mundo é necessitado? O mundo, ele é necessitado. Vamos ver aqui a palavra de Deus, a necessidade do mundo, no mundo, né? No mundo. Porque esse mundo é onde mais está carecendo dessas pessoas que têm alma boa, têm espírito limpo, né? Para levar a verdade. A palavra de Jesus, em Mateus capítulo 6, em Mateus 6, são bem atuais. Ela trata das proporções, das proposições e inquietude. Trata dessa inquietude, não pode ser inquieto, né? Das pessoas. No processo de decisões. O inquieto, as decisões dele é complicada. Quando a pessoa ela é bem quieta, pode ficar veaco, porque as decisões dele não vai ser tão boa. Então não pode continuar com a inquietação. O nosso Senhor nos alerta para o fato de como é que é esse nome aqui? Para a ansiedade, estou misturando aqui o meu óculos. A ansiedade. De acordo com o dado da organização, né? Tem todos os mentais, 300 milhões de pessoas. Para ter a mundial de ansiedade, que afeta todos os dados mostram que a ausência de impacto, como as inquietações. Quero falar assim, por que eu chamei isso? Semana passada, eu teve um dia que eu quase não dormi.
passar, virar o lado, virar o outro. Isso me prejudicou muito. Acho que deve acontecer isso com a mãe. Né? Preocupação que passa uma noite toda sem dormir é muito. No meio da semana, hein? Trabalhar e tudo. E aí, a gente ora, a gente faz isso, a gente ora às vezes. E acredito que ele mandou uma pessoa fora da minha família, fora do meu trabalho, falou uma palavra muito boa. E aquela palavra me acalmou. Ele explodiu assim. Deus, assim, às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa que não aceita, a gente ora, Deus usa pessoas para nos abençoar. E usa pessoas para nos abençoar. E depois daquele dia, eu queria sempre faço lá, faço ver, faço isso. Eu disse, olha, faz isso. Sabia nem o que era. Isso aqui é essa inquietude de mundo. Inquieto, o mundo ele é muito cheio de preocupação, muita ansiedade. Né? Então, a gente tem que cuidar disso aqui, a nossa mente, a nossa saúde, né? Nosso trabalho, para viver um dia de cada vez. Amém. Trabalhar, cada mal, cada dia com o seu mal. E fazer isso vale a pena na nossa vida. Assim, orando, a gente ora, mas a gente tem que agir. Isso, com esses problemas de ansiedade, o maior problema hoje, psicólogos estão ganhando muito. Depois da pandemia, então, a pandemia, não sei como você estava internado, aquele negócio no dedo ali, aquele negócio no dedo que tivesse dormido, tá? Poxa, Amém. Por quê? Por que essa necessidade que o mundo sente? Porque hoje, irmão, é difícil sairmos nas ruas pregando, entregando um folheto. Hoje é muito difícil, é raro, pouco. E o mundo precisa, né? E o mundo precisa de estar sempre falando essas pessoas. Aqui está dizendo que essas pessoas estão dependendo também um pouquinho de paz. E essa paz não está chegando até ele, ao coração dele. Por que a paz não está chegando? Quem tem a paz? Quem tem a paz? Senão os salvos, senão o Senhor. Mas se nós não formos comparados como um canal de bênção no mundo, essas pessoas vão continuar. O Brasil vai comandar no ranking de pessoas com ansiedade, pessoas depressivas. E nesse meio o inimigo trabalha, mata as pessoas, se matando, falta da palavra. Mas Deus, Ele é o nosso provedor. Quem Ele vai prover agora para ir até essas pessoas? São eu e você, como salvo, com conhecimento da palavra, né? O Senhor vai mandar, o Senhor vai prover. Mas é aquela coisa, se nós não for atrás dessas pessoas, pregar, anunciar e explicar, dar uma palavra de ânimo, essas pessoas vão continuar, né? Eu estava um dia desse, lá na Itupiranga, uma situação difícil, é aquilo que ele acabou de falar. Chegou um rapaz e me deu uma palavra, né? Me deu uma palavra boa, e aqui dali, ó, me alegrou. Por quê? Porque nós temos que viver a palavra do Senhor. A inquietação não pode dominar os corações. Eu vou pular aqui um pouquinho, aqui no assunto, a solução para as enfermidades. Isso aqui é doença. Mente é doença, sabia? Você sabe, né? Ele falou, é doença. A doença, ela toma conta da cabeça. Tem pessoas que quando ele entra em uma inquietação, uma inquietude, ele não para, ele anda, ele tem visto que não dorme. Então é uma inquietude, né? Não se alimenta, come um pouquinho, acha que... Então isso falta de quê? De paz. E Jesus tem
é a solução. Então temos que ter Jesus na história. Agora lá nós temos que ir pregar. Inquietude, né? A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, né? Mesmo as emocionais, em Mateus 12 e 15, logo no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos. Vou parar aqui. Nós devemos parar. Por que a ansiedade ela toma conta do homem, do mundo? Está tomando. Porque o homem, sem conhecimento de Deus, ele não pensa o que vai fazer, ele acha que tudo é normal, né? Ele acha que não, nós temos que pensar no que vamos fazer, no nosso pensamento. Às vezes meu pensamento não é bom. Em vez de eu olhar um pensamento bom, e o pensamento é mau. Cuidado de cuidarmos com nossos pensamentos, né? Nossos pensamentos. Está lá em Efésios, em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Aguarda Fazer aqui uma perguntinha para a classe. Isso. Rapaz, ó, eu meditei duas palavras ontem. Lá quando o Senhor Jesus conversou com Pedro, e tu, Simão Barjona, que acha que eu sou? Isso é o Cristo. Foi bem disseram. O inferno não prevalecerá sobre você, nem sobre a igreja. Sim. E fui lembrando em os dois ladrões na cruz. Quer dizer, Pedro ali estava um pouco sem paz. Mas ali o Senhor Jesus conversando com o discípulo fez a pergunta e ele respondeu: você é o Cristo. Eu meditando nessa palavra ontem, lembrei dos dois ladrões. A gente, qualquer coisa, tira a paz da gente. José Maria ali ficou preocupado com alguma coisa que eu nem faço a pergunta o que era, porque é dele. Mas a gente, até quando alguém trata a gente mal, aquilo tira a paz da gente. Poxa, por que o fulano me tratou assim? Por que ele falou isso comigo? Acaba nos tirando a paz. E o ladrão estava na cruz e um começou a acusar Jesus. Daí, tu não é o Cristo? Sai daí, tira nós. E o outro disse a ele, ó, nós estamos aqui porque nós merecemos, ele não. Ele é correto. O que aconteceu? Ele estava em paz, não estava mesmo lá na cruz padecendo, mas ele sabia que Jesus era correto. E eu meti nessa palavra. Ontem eu perguntei para o Carlinhos, pastor Neto, falei, pastor Neto, quem já tirou a sua paz? Ele disse, irmão, já tirou, mas eu não me preocupei muito com isso, eu não vou muito nessa coisa, eu não fico sem paz muito tempo. Porque nós somos fáceis de alguém tirar nossa paz dele. O que fala pra gente, ou às vezes fala alguma coisa pelas portas da gente, não tem coragem de falar para você, fala pelas portas. Isso tira a nossa paz. Muito obrigado, classe. A pergunta, por que aquele ladrão? Primeiro, era dois, né? Era dois. Um que arrependeu, a Bíblia diz que o arrependimento traz perdão, né? Ele era pecador, ele era ladrão, né? Ele era malfeitor. Mas a partir do momento que o homem reconhece que errou, que é pecador, e que se retrata com Deus, Deus perdoa, né? Porque ele se retratou, ele disse pro outro, o rapaz repreendeu o companheiro dele. Rapaz, não sabe de nada, moço, cala tua boca. Nós estamos aqui porque nós merecemos. E esse justo nenhum mal fez. Senhor, olha o que ele disse, Senhor, lembra de mim. Naquela hora, ele se desligou de todas as coisas do mundo, né? E se voltou para Cristo. Ele aceitou Jesus naquela hora, né? Até então, ele não era uma pessoa
que não tinha conhecimento de... Aí a paz reinou nele. E ele disse, Senhor, lembra de mim? Ele disse, hoje mesmo estará comigo. Para todos. É desespero. É isso aí. É desse jeito. Nosso pensamento. Aguardar os nossos coração, né? Não podemos deixar o nosso coração, aguardar o nosso coração, já está quase chegando já a hora, né? Aguardar o nosso coração e sentimento, dos sentimentos, de todas a inquietação. Filipenses 4, 6, 7. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor está dizendo ainda. Lançar a nossa ansiedade em Deus, né? Porque Jesus é o único. A nossa ansiedade tem que ser lançada em Deus. Porque quando nós lançamos a nossa ansiedade em Deus e descansa nele, descansar no Senhor, jogar toda essa nossa agonia, nossa angústia, nossa preocupação, dobrar o joelho e se jogar nos pés do Senhor, dizer, Senhor, a partir de agora está nas tuas mãos, Senhor, eu preciso. Aí entra a provisão de Deus, né? A provisão de Deus chega quando nós se humilha na presença do Senhor, chega a provisão de Deus, na presença de Deus. Descansa nele. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 7. Assim pela a palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. E o nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. É Deus que cura. Deus é que cuida. Porque quando a gente está tão ruim, Deus chega e entra com solução. E você ganha em Jesus. Amém? Então por isso, irmão, nós devemos, isso aqui passamos agora o básico, que são os dois, né? Os dois pontos. Vamos para o último ponto, que vai falar sobre a provisão das necessidades espirituais. Essa é forte, mais forte. Aqui vai completar o homem. Aqui nos dois falou, explicou. Agora no terceiro ponto, que vai concluir, vai completar o ensino para nós nesta manhã, de que somos corpo, alma e espírito. Diz a Salmo 55 e lança teu pecado sobre o Senhor, e ele sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. O justo não pode ser abalado por nada, né? Nós vamos ver aqui a necessidade. Serão os professores para 4 minutos. E vamos só ler aqui, irmãos. A necessidade. Além de ser corpo, alma, o ser humano também é espírito. Por isso temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Não existe outra a não ser a salvação. Maior necessidade espiritual é o crente ser salvo em Jesus, né? Se não tiver salvação, se acabou. Essa necessidade foi causada pelo pecado. O pecado é que faz a separação do homem e Deus, é o pecado. Por conta do pecado, devido à queda dos nossos pais. Porque Adão pecou, o nosso pai pecou, e agora também está lá em Romanos, capítulo de número 5, que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e agora a morte passou de direito ao homem, tá? Por conta do pecado. O pecado é que faz nós separar.
essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de todos a humanidade que crê, que carece de salvação. Aqui a necessidade não é só para um homem, é para todos que carecem de salvação. Da salvação. Romanos 3. Assim todos os que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu as necessidades espirituais do ser humano. Com a morte de Cristo, ele completou tudo. Nós somos vitoriosos. Só vamos ler aqui a necessidade da presença. A necessidade da presença. O que é a presença do Senhor? Vamos aqui. A necessidade da presença. Outras necessidades espirituais que o ser humano tem da presença do Senhor, da presença da presença e da direção de Deus, da presença e da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença do Senhor no seu coração para fazer a sua vontade. Sem a presença. Aqui em Êxodo, até o professor mandou para mim no PV, sobre esse lado, importante, né? Então, por que há necessidade da presença? A gente sem a presença de Deus não é nada. Nós vemos lá em Êxodo, no capítulo de número 33, versículo 15, quando Moisés estava saindo com o povo do Egito. Deus abriu o espaço para Moisés tirar o povo. E Moisés disse, eu vou, Senhor, porque você disse que achou graça aos meus olhos, então eu vou tirar esse povo. Só que quando Deus falou para Moisés que iria ser na vida de Moisés, né, Moisés disse, não, Senhor, eu não quero isso, não. Se a presença sua ser só comigo, eu não quero. A presença tem que estar com o teu povo, que vai todo para lá, para a nova terra. Então, Deus sabia que o povo não estava de olho em salvação em Deus. O povo estava visando, sabe o quê? Estava visando leite e mel. E Deus falou com Moisés, esse povo está visando diferente. Ele disse, não, Senhor, então se você não for comigo, eu não vou sair daqui. Por quê? O versículo 14, Deus falou com Moisés no plural. E no versículo 15, Moisés falou com o Senhor no singular. Você pode ver esse texto bíblico, que está a diferença de plural e singular. Deus falou com Moisés no plural e Moisés falou com o Senhor no singular. Né? Por quê? Precisa nós estar juntos. Professor, lê. Professor, pode ler o resto aí. Isso. Isso. Não retire de mim Deus essa obra aqui não pode avançar. A nossa necessidade espiritual. Nós precisamos de Cristo. Nós necessitamos de Cristo. E é o consolador, ele capacita. Então Deus ele provê na nossa necessidade de forma integral. Corpo, alma, espírito. Amém? Então, eu já quero passar a direção para o nosso professor. Já.